Olá, no programa Rumo Certo de hoje, dentre os vários temas que envolvem gestão, nós vamos trazer um bastante interessante, que está muito na pauta das grandes corporações, de várias empresas, pode ser da sua também. A gente vai falar sobre negócios de impacto. E aqui comigo para essa conversa eu recebo o Márcio Japp. O Márcio é CEO da Semente Negócios, é administrador de empresas também, né, Márcio? Tem uma trajetória interessante aí para a gente falar, discutir, trazer muito da sua experiência aqui, que tenho certeza vai instigar muita gente. Márcio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sebastião. Será um prazer conversar contigo. Que bom, prazer todo nosso. Obrigado também aí por disponibilizar do seu tempo aí para a gente conversar, né? Tirar um tempinho na sua agenda. Márcio, me conte um pouquinho do seu trabalho hoje, da sua trajetória, a gente conhecer um pouco mais de você e do que é a Semente Negócios. Perfeito. Antes da Semente, eu tive uma carreira corporativa, então passei por diversas grandes empresas e com um desejo de construir uma organização que trabalhasse tanto de forma sustentável, tanto nos seus meios quanto nos seus fins, aconteceu a fundação da Semente. Já são 12 anos de trajetória. Hoje nós somos uma empresa de consultoria e educação empreendedora que trabalha como grande propósito de promover prosperidade por meio da inovação. Então é isso que a gente faz na Semente, apoiando diretamente empreendedores, inovadores, também apoiando grandes corporações a estruturarem seus processos de inovação e também com atuação em projetos maiores de desenvolvimento territorial, com intervenções mais amplas, mas sempre com a pessoa empreendedora, a pessoa inovadora no centro dos processos. E quando a gente fala de inovação, nesse caso, pelo trabalho que você faz na consultoria, não é só tecnologia, né? Inovação é um todo, né? Me conte. E é bem interessante essa pergunta, porque há uma maneira de... Normalmente a gente confunde inovação com a tecnologia da informação e comunicação. Quando a gente está falando de inovação, no nosso entendimento, a gente está falando muito mais de resolver problemas reais com soluções de mercado em contextos com altos níveis de incerteza. Então, a maneira que a gente entende inovação é essa. E aí, obviamente, se utiliza soluções tecnológicas para fazer essa resolução de problemas, mas nem sempre essa tecnologia também é uma tecnologia de informação e comunicação. Ela pode ser, inclusive, uma tecnologia social, por exemplo, de intervenção. Então, eu acho que esse primeiro recorte é importante trazer isso, né? Que a gente entende inovação como resolução de problemas reais com soluções de mercado em contextos com altos níveis de incerteza. E a tecnologia não é só o aspecto tecnológico per se, né? De como a gente entende tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta, talvez só, né? Pode ser um facilitador, um agilizador, talvez, né? Mas então, nesse termos de inovação, o que é mais importante hoje? O que as empresas estão buscando ou deviam atentar mais? Perfeito, esse é um ótimo ponto também. Eu acho que o primeiro elemento é entender as dores de quem é atendido pelas soluções que a gente propõe, né? Então é sair de um centramento no produto e na tecnologia e sim pensar nas necessidades, nas dores, nos desejos do público-alvo. E como a gente entende, e como tendência, dá para ir além, né? Que se a gente foi de um lugar centrado primeiro em produtos, depois centrado no consumidor, no cliente, é a gente pensar numa inovação que é centrada na valorização da vida, que são soluções perenes e que resolvem problemas sociais, ambientais e que trazem esse tipo de propósito mais amplo e, quiçá, mais perene também. Mas como é que a gente está nesse nível aí, Márcio? Nas empresas brasileiras estão sintonizadas com a necessidade, eu não diria nem importância, mas o benefício de fazer inovação dessa forma, pensando de lá para cá, né, do consumidor para comigo, não de mim, empresário. Eu não vou buscar uma solução para mim, né, inovar, não pelo produto que eu tenho, mas inovar porque talvez o mercado esteja pedindo isso, né? Como é que a gente está nesse sentido? A gente tem falado bastante aqui sobre isso, mas às vezes tenho a sensação que a gente está bastante no conceito mesmo. Na prática, as empresas já estão trabalhando assim. Como é que você tem percebido?
sim, as empresas têm trabalhado, até porque cada vez mais deixa de ser uma opção não trazer a inovação para o centro da estratégia dos negócios. E por quê? Porque sim, existe a ideia de perenizar o negócio e trabalhar o sucesso dele no longo prazo. Existe a ideia de melhorar os resultados, de prosperar mais perto do presente, mas também existe a perspectiva de sobrevivência. Aqueles negócios que não inovarem, eles acabam não sobrevivendo ao longo do tempo, porque alguém, enfim, um novo entrante vai acabar fazendo o negócio se extinguir. Enfim, a gente tem os exemplos clássicos de grandes empresas que foram simplesmente aniquiladas por alguém que inovou mais do que elas. Então, eu acredito que nesse sentido, sim. Então, há um movimento do mercado que é necessário e ele acontece naturalmente. O que eu acho que ainda peca é a velocidade que isso acontece. Porque existe um desafio constante de quando você... o conjunto de habilidades necessárias, de competências necessárias para inovar, ele não é exatamente o mesmo que é necessário para gerenciar com eficiência um negócio que já está consolidado. E essa dicotomia entre esse conjunto de habilidades e o foco é que torna muito desafiador para empresas já consolidadas seguirem inovando. Eu volto um pouco ainda a essa questão da cultura, porque nós também, assim, para investimentos, como você falou, temos culturalmente, somos mais conservadores, talvez não, Márcio, ou somos mais arrojados. Isso também interfere, né? E a outra pergunta que faço ainda na cola disso é se a pandemia mudou alguma coisa nesse sentido. Você falou aí de empreendimentos por necessidade, muita gente precisou empreender por necessidade, mas ao mesmo tempo a pandemia nos trouxe uma outra visão também de mundo, de valorização, né, de alguns fatores, de algumas questões, né? Tem influência disso também, a gente tem essa mudança de comportamento do consumidor, de quem está lá na ponta, tem relação também com o que a gente passou recentemente e tem essa relação com a cultura nossa mais conservadora, quando se fala de riscos, né? Eu acho que, em geral, a gente tem uma cultura um pouco mais... É interessante, assim, mas é um pouco mais prudente para empreender, mas a gente é muito criativo e arrisca, assim, em outros contextos, né? Mas não tenho aqui a ambição de fazer uma análise sociológica do brasileiro, mas acho que no quesito investimentos e assumir risco em negócios, talvez nós sejamos um pouco mais prudentes. E no que tange a segunda pergunta que tu me fizeste, Sebastião, era relacionado mais a... Mas a pandemia, eu digo, se depois da pandemia ou se tem influência. Perfeito, perdão. Sim, eu acho que a gente tem muitas transformações decorrentes da pandemia. Então, entre as que eu cito, tem uma transformação que ela pode, e eu espero que ela seja mais perene, é uma valorização daquelas coisas que são mais importantes. Sermos colocados numa situação onde a fragilidade da vida fica tão evidente faz com que a gente comece a entender um pouco melhor a ideia de se ter um propósito claro, de se trabalhar por coisas que são relevantes, de focar nossa vida e dar mais espaço para aquelas coisas que são importantes. Eu acho que isso foi um contexto. O outro foi uma transformação digital a forceps, né? Então, o que aconteceu foi que muitos negócios e modelos precisaram ser adaptados às pressas para que eles pudessem funcionar num mundo que era digital, enfim, que precisava se tornar digital com as restrições que a gente tinha para estar nos lugares, para se encontrar e para se locomover. Então, aí a gente tem esse contexto de essa transformação digital a forceps. E aí, o aspecto mais negativo de tudo isso é que, com o impedimento de muitas pessoas de se trabalhar, então muitas pessoas perderam completamente a renda e os seus trabalhos na pandemia, e isso gerou, sim, empreendimentos por necessidade, porque houve um empobrecimento geral, e a gente está num viés de alta agora, porque existe uma recuperação econômica pós-pandemia, mas os efeitos, eles ainda são sentidos por uma parcela muito grande da população. Uhum. Mas a gente tem com essa visão um pouco diferente, né? E aí também no dia a dia, se aprendendo um pouco mais sobre isso, a gente tem uma tendência positiva até, né? Você falou aí dos efeitos
negativos talvez, né? Foi meio a forceps mesmo que a gente aprendeu a lidar, mas tem um lado positivo disso também por conta da nossa aí, criatividade, talvez, resiliência, né? Capacidade de se readaptar, e a gente vai entrando também aos poucos, né? Esse é um processo mesmo, né, Márcio, de entendimento, de mudança, de valorização, de negócios de impacto, né? Queria entrar um pouco mais na prática mesmo do negócio de impacto, né? O que ele é exatamente e o quanto ele pode ser positivo, né? Para a produtividade lá na empresa e para a sustentabilidade mesmo de um negócio quanto empresa, né? Vamos falar um pouco mais sobre negócios de impacto, exatamente, falando de tudo isso, a gente já estava entrando nisso, né, Márcio? Já é fazer pensando de uma outra maneira, sem pensar só em vender o produto, já é, uma certa forma, dentro do conceito de negócio de impacto, não é não? Quando a gente olha para negócios de impacto, então eu gostaria de fazer uma pequena introdução para entender, porque o próprio conceito de negócio de impacto ele ainda é um conceito em disputa, ele não tem aquela definição perfeita e clara, mas de forma geral ele traz alguns elementos muito claros. O primeiro elemento que é muito claro é a intencionalidade, ou seja, aquele negócio existe para resolver um problema que é relevante, um problema social, ambiental ou até mesmo econômico, mas é um problema, existe a intenção e essa intenção é trazida para o core daquele negócio. Então, o que aquele negócio faz no seu modelo busca a resolução desse desafio social, ambiental e econômico. Então, essa é a primeira coisa que precisa estar muito clara. A segunda, para um negócio de impacto, é que ele precisa ter um modelo que funciona tanto para gerar a sua prosperidade financeira, quanto para gerar a prosperidade de maneira mais ampliada, que é resolver o problema socioambiental ou econômico ao qual ele se propõe. Então, essa intenção é traduzida em um modelo que gera tanto sustentação financeira quanto um impacto positivo. E um terceiro elemento que é muito importante é que a medição do sucesso daquela empresa ela é pensada tanto nos indicadores financeiros quanto nos indicadores de impacto, que é realmente gerar aquele impacto a que ela se propõe. E onde é que eu vejo isso acontecendo? E eu tenho a brincadeira que eu acho que em algum tempo, e eu não sei quanto tempo é isso, mas a tendência é que a gente só tenha negócios de impacto. Se a gente vê o movimento também, a gente tem um movimento de mais e mais empresas consolidadas e maiores negócios se trabalhando com a ideia de trabalhar com um propósito, se fazer essas coisas a partir dessa ideia de ter um propósito transformador, uma missão para aquela empresa. Então a gente tem uma tendência do setor privado a buscar esse vínculo a um propósito maior, ao mesmo tempo que a gente tem o terceiro setor olhando e buscando ganhar práticas que tragam mais eficiência para o cumprimento daquele propósito de transformação que ele tem. Então a gente tem uma aproximação e quiçá os negócios de impacto são essa junção do melhor dos mundos, né? Tanto da eficiência da iniciativa privada quanto o senso de propósito do terceiro setor. Então, enfim, gostaria de fazer isso porque eu acho que cada vez mais eles vão se aproximando e a gente tem uma tendência a ter mais e mais negócios de impacto que, quiçá, nem se reconheçam como negócios de impacto, né? Porque simplesmente eles existem já para resolver aquele problema, né? Ótimo, sonhar com isso, é preciso, e realizar também. Márcio, vamos fazer um intervalo rapidinho, quero continuar nessa conversa daqui a pouco também. Quero saber se todas as empresas podem trabalhar com essa visão de negócio de impacto. É para todo mundo? É viável? Como, né? A gente faz um intervalo rapidinho, volta já, tá bom, Márcio? Convido você para continuar com a gente. O Rumo Certo volta no instante. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos falando sobre negócios de impacto. E aí comigo para essa conversa, Márcio Japp. Márcio é CEO da Semente Negócios. Márcio, falávamos no bloco anterior aí dos quase que conceitos, você deu ali, né? Os pontos que caracterizam o negócio de impacto e de tendência também. E como eu disse, eu lhe pergunto agora nesse bloco,
negócio de impacto é para toda a empresa, todo mundo pode, é viável, não sei se posso usar esse termo, implantar um negócio de impacto, ou se pensar em negócios que impactem em todas as empresas, Márcio? A resposta curta é sim, mas como eu acho que a gente está aqui pelas respostas mais longas, né? Sim, em primeiro lugar, porque o conceito de se ter uma intencionalidade clara de resolver um problema, trazer essa intencionalidade, traduzir ela em um modelo de negócios que resolva isso e que ao mesmo tempo gere prosperidade financeira e um impacto positivo na sociedade e que esse impacto seja medido na empresa, isso pode, e de certa maneira a gente já vê isso com a ideia de relatórios de sustentabilidade, por exemplo, na ponta da medição, né? A gente fala de medição de impacto e de externalidades, e como o negócio afeta, e a gente traz a ideia de se trazer cada vez mais o propósito ser refletido em produtos e serviços, não só como discurso, mas como prática mesmo, e há o posicionamento de inúmeras empresas que quando trazem essa questão do propósito, elas conseguem se diferenciar de forma bem relevante no mercado. Então, nesse ponto, o primeiro, sim. E a segunda parte é que, sim, pode ser trazido, inclusive, como iniciativas específicas dentro da empresa no desenvolvimento de novos produtos e serviços, que haja esse olhar de já se olhar para um modelo de negócios que seja um modelo de negócio de impacto. Então, sim, é possível e eu considero, enfim, eu tenho um viés para isso, mas eu considero, inclusive, recomendável por todos aqueles aspectos que a gente falou de relevância para aquele negócio. Ótimo. Agora, Márcio, esse modelo muda tudo também numa relação de trabalho, inclusive, né, com colaboradores. Eu imagino que isso é um processo de envolvimento, de engajamento de toda uma equipe, né? Não que hoje precise mudar a relação de trabalho, não que hoje eu diga esteja errado da forma que está, mas, enfim, ela envolve colaboradores de uma forma muito mais intensa e pensando muito mais na produção do propósito do que na produção de um produto também, né? Dentro da empresa, pequena, média ou grande, muda também essa relação para que façamos os negócios com impacto, né? E muda a relação com parceiros comerciais, muda a relação com clientes, muda a relação com os colaboradores e existem diferentes maneiras de se trabalhar isso. Eu acho que a história que eu sempre me conto é aquela analogia que se tem. O que vai engajar mais uma pessoa? Dizer que ela está assentando um tijolo em cima do outro, que ela está construindo um muro ou que ela está construindo a mais linda catedral já vista no mundo. Obviamente, quando você tem um propósito maior e transformador, ele engaja muito mais. E ele engaja muito mais, como você salientou, os colaboradores, enfim, se traz muito mais um elemento para estar ali engajado, mas também atrai mais clientes, envolve e melhora as relações com parceiros comerciais, com fornecedores, e no fundo também não deixa de ser a coisa certa a fazer. Então, eu acho que só há vantagens assim, potenciais de fazer isso. É óbvio que existe o lado de que há que se tomar muito mais cuidados, você passa a olhar para questões que você não olhava antes, e isso dá trabalho, mas vale muito a pena. E aí o engajamento, voltando à pergunta original, né? O engajamento dos colaboradores é muito maior mesmo por essa conexão com um propósito mais relevante. Agora, Márcio, trazendo isso para a prática, então, adotando este modelo, né? Modelo mais humanista, até eu diria, e se falando aí de gestão, que envolve também todos os setores de uma empresa, né? É muito investimento, isso é mais mudança de procedimento. Como é que a gente vê isso dentro de uma empresa, pensando eu como micro e pequeno empreendedor agora, que quero, então, trabalhar com este modelo, quero trazer para a minha marca, para o meu produto, essa visão do negócio de impacto. Isso como é que a gente faz para implantar isso? Como é que acontece isso? É claro que não é um negocinho, bota aqui um projetinho e acabou, né? É um processo, tá? Enfim, mas como se faz, como se começa? Perfeito. Eu vou separar em duas, assim, que o como se começa, eu vou responder depois, mas primeiro, qual que é o elemento mais importante? Mais importante do que processos específicos ou a montagem, que não deixa de ser importante, é uma questão de transformar aos poucos a cultura daquela organização. Então, culturalmente, assim, as pessoas têm que estar habilitadas e têm que ter as atitudes que levam a se fazer um processo de inovação e de inovação com impacto. Então, se trabalhar na ideia de que
A gente vai ter tolerância ao erro, vai buscar inovar, vai olhar para as necessidades dos clientes, vai olhar para o impacto que é gerado e fazer com que isso coexista dentro de um processo organizado, onde se tem uma visão para isso, se tem processos para verificar como isso está acontecendo ao longo do tempo, é o necessário. Então, tanto processos quanto cultura são dois elementos necessários. E por onde começar? O primeiro elemento, e aí é um elemento que é muito importante, é se ter efetivamente um canal de comunicação com os públicos atendidos, com os clientes e com aqueles futuros clientes, para que a gente consiga entender as necessidades, as dores e as coisas que realmente importam para eles, né? E aí ter sempre um viés, que é criar e se ter uma visão mais ampla para o futuro, mas sempre ter um viés da ação, a gente brinca que é sair do prédio, né? Não adianta olhar para dentro da organização e tentar se sentar numa mesa e ter uma iluminação e entender o que se precisa fazer. Mas você precisa sair do prédio, ir para a rua, escutar os seus clientes, escutar as pessoas que têm o problema que você quer resolver, para que isso possa fazer. E aí eu deixaria uma dica, que eu sempre dou essa dica no final, que é para quem vai empreender, seja uma pessoa empreendedora que está empreendendo o seu próprio negócio, ou uma pessoa empreendedora que está fazendo intraempreendedorismo dentro de uma empresa, é muito mais importante a pessoa ser apaixonada pelo problema que ela quer resolver do que ela ser apaixonada pela solução que ela está propondo ou pela sua empresa como um todo. Porque quando a gente está apaixonado pelo problema, a gente consegue buscar diferentes soluções. E isso é um negócio muito importante dos negócios de impacto. Quando o nosso desafio, a nossa missão está vinculada à resolução de um problema, isso permite que a gente possa bolar, fazer de múltiplas soluções, múltiplos produtos e ter uma trajetória de sucesso e de perenidade para o nosso negócio. Uhum. Você falou uma palavra que me chamou muita atenção, que é a ação, né? Porque o conceito está muito difundido e é interessante se saber dessa tendência, sim, mas não se pode ficar só no projeto, né? É preciso agir mesmo. Eu digo isso porque a gente sabe, no mercado tem muitas empresas que estão já vendo o benefício dessa imagem, que também traz para a imagem da empresa um benefício, uma vantagem, né? De se trabalhar com propósito, né? De pensar no impacto que a minha empresa pode causar. Mas a ação disso é mais relevante, né? Quer dizer, tem um marketing sim que é preciso se fazer, eu estou fazendo um negócio de impacto, ótimo. Mas a ação é que aparece mais, né, Márcio? A gente tem ainda no mercado um gapzinho, uma deficiência entre o discurso e a ação nesse sentido, tem não? E eu adicionaria que a gente tem um descasamento entre discurso, prática, mas também entre o que é pensado, né? Então, se faz, e normalmente a sequência é discurso antes, planejamento depois e ação por último. E como eu colocaria, é entender que primeiro tem que existir uma coerência entre discurso e prática, eu não posso falar uma coisa e fazer outra. E a segunda é o papel ou o computador aceitam quaisquer ideias, planos e promessas que a gente possa fazer. Vai aceitar tudo. O caderno ou o computador não vai dizer assim, não, você não conseguirá resolver esse problema relevante do mundo. Só que para isso a gente precisa de um viés de ação. E quando eu falo do viés de ação, é entender que o que a gente está trazendo para um plano, principalmente quando a gente está falando de inovação por meio de negócios de impacto, são hipóteses que precisam ser testadas e precisam ser revisadas pela realidade. Não há plano que resista ao primeiro contato com o cliente, à primeira exposição à realidade do dia a dia. Então, como tu falou, assim, tem que existir ação e essa ação tem que ser coerente com o discurso. E o que a gente vê muitas vezes é um discurso que antecede a ação e que não está coerente com as ambições reais daquela empresa ou daquela organização. Certo. Não, mas fico muito feliz que a gente viu aí também, que você falou que há uma tendência, né, de junção de propósitos, que realmente o mercado caminha mais para esse viés de fazer mais pelo impacto que aquilo gera, impacto positivo. A gente tem que acreditar e tem muitas empresas acreditando nisso já, né?
Márcio, muito obrigado e muito se deve também, quero dizer, ao trabalho que você faz, certamente, de consultoria, de levar esse conhecimento para frente também, né? A gente trocando experiência, trocando ideia, conhecimento, a gente ajuda nesse processo também, fico feliz de fazer parte desse processo também. Márcio, obrigado pela sua participação aqui, pelas suas informações, por compartilhar suas ideias, seu conhecimento aqui com a gente, viu? Obrigado, Sebastião, foi um prazer, adorei o bate-papo, é uma pena que a gente não tenha mais tempo para explorar todas as possibilidades, mas foi ótimo. Não, a gente volta, num outro momento você volta a conversar com a gente aqui, o espaço está sempre aberto, é muito bom ter gente experiente, bem intencionada e aí disponível para compartilhar conhecimento aqui com a gente. Um abraço grande, Márcio, até mais. Abraço. Muito bem, um abraço grande para você também, que acompanhou o Rumo Certo com a gente até agora. Eu volto no próximo programa. Até mais.